Muito boa noite. Que bom estar convosco outra vez para falar acerca do amor de Cristo. Boas notícias em tempos de crise. Estou tão feliz. Estamos a falar acerca de coisas tão importantes. Muitos de vós que têm vindo aqui noite após noite, ainda não tive a oportunidade de vos cumprimentar pessoalmente e de vos conhecer, mas espero que isso acontecerá em breve. No entanto, há alguém que vos conhece. Há alguém que vos ama. Há alguém que ama aqueles que estão aqui sentados e aqueles que estão a assistir lá em casa. Esse alguém é Jesus Cristo. Hoje vamos falar acerca de algo tremendamente importante para cada cristão. Jesus vai voltar a este planeta e podemos preparar-nos para isso. Bugarate é uma pequena aldeia no sul de França, nos Pirineus, mesmo perto da fronteira com a Espanha. Sabem que os Pirineus é uma cordilheira de montanhas que está localizada em França e em Espanha. E nos Pirineus, na parte francesa, mas perto da fronteira com a Espanha, existe uma aldeia chamada Bugarate. Certamente que vocês ouviram nas notícias há pouco tempo atrás falar desta aldeia. Porque muitas pessoas acreditavam que no dia 12 de dezembro de 2012, ou então, havia duas datas possíveis. Alguns acreditavam que ia ser no dia 12 de 2012, 12 de dezembro de 2012, que o mundo ia acabar. De acordo com o antigo calendário maia, de acordo com as profecias dos maias, o mundo deveria acabar ou no dia 12 de 2012, ou então, uma data mais certa para eles, era dia 21 do 12. Dia 21 de dezembro de 2012, aí seria o fim do mundo. E esta aldeia foi inundada por pessoas um pouco pitorescas, pessoas um pouco estranhas, que faziam alguns rituais estranhos, especialmente alguns meses antes de dezembro do ano passado, mas já há 10 anos que a aldeia é visitada por pessoas que fazem os rituais estranhos, uns de uma maneira, outros de outra. E a notícia que eu li dizia, alguns meses antes de dezembro de 2012, a calma vila foi inundada por grupos de forasteiros esotéricos que acreditam que o pico é uma garagem extraterrestre. E continuava, diz, de acordo com estas pessoas, extraterrestres estão calmamente à espera do fim do mundo, numa enorme cavidade debaixo da rocha. Momento em que eles sairão, levando, espera-se, alguns humanos sortudos com eles. Bom, se aparecessem os extraterrestres a sair de uma montanha, eu não sei se eu era sortudo se eles me levassem com eles, não é? Mas, de qualquer maneira, algumas pessoas estavam à espera. Esta era a sua grande esperança. A esperança de que o mundo iria acabar no dia 12 de dezembro, e as autoridades estavam preocupadas, a polícia e até o presidente da junta desta aldeia, o Jean-Pierre, chamava-se Jean-Pierre, ele disse, eu estou muito preocupado, imaginem uma aldeia de 200 pessoas, imaginem que me aparecem aqui 10 mil pessoas naquele dia e há pessoas para tudo. A polícia tinha até receio que fossem alguns grupos daqueles que cometem suicídio em massa e para serem levados pelos extraterrestres matavam-se todos e pensavam que assim podiam voar com os extraterrestres de uma forma etérea. Então as autoridades estavam preocupadas. Mas o dia 12 de dezembro veio e o mundo não acabou, e o dia 21 de dezembro veio e o mundo não acabou. Será que o mundo vai acabar? Será que o mundo como o conhecemos vai acabar? A Bíblia diz que sim. Talvez não como as pessoas imaginam. Será que o mundo vai acabar com um vírus mortal que dizima toda a raça humana? Há algumas pessoas que acreditam nisso. Será que vai acabar com uma catástrofe ambiental? Os cientistas honestos sabem que este mundo não vai durar para sempre se nós continuarmos a fazer à natureza aquilo que estamos a fazer, e muito possivelmente já não vamos a tempo de o salvar, porque estragamos tanto o ambiente que há muitos que acreditam que em breve já não vai haver vida nesta terra, porque a vida marinha vai estar completamente destruída, todo o ecossistema vai estar destruído. Outros pensam que será um meteorito
Pensam até que houve um meteorito que um dia bateu na Terra e por isso é que os dinossauros morreram todos. Será que realmente o mundo vai acabar assim? Será que a vida no planeta Terra vai acabar com um meteorito? Será que vai ser a ameaça nuclear? Há tantas histórias por aí. E sabem o que é que o diabo conseguiu com estas histórias, não sabem? É como a história do Joãozinho e do lobo, de certeza que já ouviram. Vem o lobo, vem o lobo. Joãozinho, estás a mentir, agora já ninguém acredita em ti. A primeira vez nós fugimos porque acreditámos, tivemos medo do lobo. Mas a segunda vez, e a terceira vez, e a quarta vez que tu chamas diz que vem o lobo, já ninguém acredita em ti. Um dia o lobo vem, mas já ninguém acreditava no Joãozinho, por isso ninguém o foi ajudar. E por isso ele morreu. Será que o diabo, com tantas teorias estranhas acerca do fim do mundo, está a tirar areia para os nossos olhos e impedir-nos de ver aquilo que a Bíblia diz que realmente vai acontecer, mas uma esperança mais sólida, baseada em profecias melhores do que todas as outras profecias que vocês podem estudar a conhecer? Porquê? Podem perguntar-me. Então porquê é que as profecias da Bíblia são melhores do que outras profecias que alguns dizem que até foram dadas num tempo anterior ao tempo em que a Bíblia foi escrita? Bom, porque ao contrário das outras profecias, como veremos esta noite, as profecias da Bíblia, dadas há milhares de anos atrás, algumas, sim, há milhares de anos atrás, dadas há milhares de anos atrás, há 2000 anos atrás pelo menos, e outra que veremos hoje, há 2600 anos atrás, estão a cumprir-se, já se cumpriram algumas e vão cumprir-se, porque a palavra de Deus não falha. Hoje vamos estudar duas profecias. Uma dada em Babilónia, 2600 anos antes de Cristo, e uma dada em Jerusalém, há 2000 anos atrás, proferida pelos próprios lábios de Jesus Cristo. Agora reparem, na Bíblia, Babilónia era uma cidade pagã da antiguidade, uma cidade que existiu realmente, a arqueologia já o comprovou, e mesmo que não tivesse comprovado, eu confio na Bíblia. E então, a Bíblia mostra que Babilónia, uma cidade muitíssimo pagã, usa como um símbolo de um poder opressor e perseguidor do povo de Deus, Israel. Mas Jerusalém, a Bíblia chama-lhe a cidade do grande rei, a cidade de Deus, um símbolo do reino de Deus. Vamos começar com Babilónia. Babilónia, que alguns dizem ter sido fundada ou ter iniciado 3000 anos antes de Cristo, não se tem muitas certezas, mas sabe-se que 600 anos antes de Cristo, esta cidade era a maior e mais desenvolvida cidade que existia no mundo conhecido. Babilónia era o lar dos famosos jardins suspensos, uma das 7 maravilhas da antiguidade, uma das 7 maravilhas do mundo da antiguidade. Tinha muralhas tão grossas, que 2 carros de cavalos podiam estar um ao lado do outro a fazer uma corrida ali para cima, e em alguns lugares tinha 2 muralhas e em alguns lugares tinha 3 muralhas. Muralhas triplas. Era uma cidade muito bem protegida, tinha imensos templos, imensos ídolos, porque era uma cidade pagã, e o rei mais famoso desta cidade foi Nabucodonosor. A história comprova que Nabucodonosor realmente existiu. Nabucodonosor era o ídolo de Saddam Hussein. Saddam Hussein tentou reconstruir esta cidade, a cidade de Babilónia, chegou ao lugar das ruínas e tentou reconstruí-la. Saddam Hussein sabia que Nabucodonosor mandava inscrever o seu nome nos tijolos que eram feitos, que eram usados para a construção de Babilónia, e então Saddam Hussein quis que nos tijolos da reconstrução que ele tentou fazer, a Bíblia diz que a cidade nunca seria reconstruída, nem nunca seria habitada, e ele não conseguiu reconstruí-la e não conseguiu habitá-la. De qualquer maneira, diz isso em Jeremias e em Isaías, de qualquer maneira, ele mandou inscrever nesses tijolos, na pouca reconstrução que ele conseguiu fazer, nos tijolos tinha lá o nome de Nabucodonosor e do seu filho Saddam Hussein. Ele considerava-se um descendente de Nabucodonosor. Nabucodonosor era o seu ídolo e quis reconstruir a cidade, mas não conseguiu, porque a profecia da Bíblia dizia que ele não ia conseguir. E então nesta cidade, 600 anos antes de Cristo, Nabucodonosor levou para ali alguns cativos judeus e alguns deles não os pôs a trabalhar como escravos em trabalhos forçados, mas levou-os para o palácio, os membros da linhagem real de Israel,
E a Bíblia conta-nos no livro do profeta Daniel, no Antigo Testamento, que Nabucodonosor, numa noite, teve um sonho que o assustou. Sabem quando nós temos um sonho e acordamos e sabemos que sonhámos, mas não nos lembramos do que é que sonhámos? Já vos aconteceu alguma vez? Acontece, não é? Nós sonhamos, sabemos que sonhámos, mas há um mecanismo psicológico na nossa mente que às vezes proíbe que nós nos lembremos dos sonhos, às vezes acabamos por nos lembrar, outras vezes não. E realmente Nabucodonosor sonhou, não se lembrava do que é que tinha sonhado, mas na Mesopotâmia antiga e no Egito também, as pessoas acreditavam que quando tinham um sonho, esse sonho era uma mensagem dos deuses. Havia intérpretes de sonhos profissionais, hoje em dia também há alguns. De qualquer maneira, havia pessoas que passavam a sua vida e eram pagas pelo Império para interpretar os sonhos, porque os sonhos eram considerados mensagens dos deuses. Havia pessoas que dormiam nos templos ao lado dos ídolos à espera que os deuses lhes dessem um sonho. E Nabucodonosor teve um sonho especial, um sonho que o perturbou, e esse sonho fê-lo sentir-se tão mal que ele chamou todos os sábios do seu reino para que interpretassem o sonho e para que lhe dissessem o que é que ele tinha sonhado. E os sábios não conseguiram. Disseram, olha, mas diz-nos o que é que tu sonhaste, e nós dizemos a interpretação. Dizer a interpretação dos sonhos é fácil, não é? Agora, o que é que tu sonhaste? E ele disse, eu não vos digo o que é que eu sonhei. Se a vossa interpretação é correta, então vocês têm poderes sobrenaturais, e se vocês têm poderes sobrenaturais, então têm de dizer o que é que eu sonhei. Porque eu não me lembro. E ninguém conseguiu. E então, depois de todos os sábios, todos os astrólogos e todos os caldeus de Babilónia terem falhado em dizer ao rei aquilo que ele sonhou, Daniel, um cativo judeu, entrou na presença do rei e disse, rei, Deus revelou-me o que é que tu sonhaste, e esta profecia está em Daniel capítulo 2. Esta noite, se alguém que me está a ouvir tem dúvidas de que Jesus vai regressar a este planeta, por favor, abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 2, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. São as duas profecias, uma no Antigo Testamento, uma no Novo Testamento. Duas profecias-chave acerca da vinda de Jesus. Duas profecias que não deixam margens para dúvidas de que Jesus vai voltar. Em Daniel capítulo 2, Daniel, quando entra na presença do rei, não podemos ler o capítulo todo, mas quando Daniel entra na presença do rei, diz-nos, respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei, diz Daniel capítulo 2, verso 27. Continuamos para o verso 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Há um Deus no céu que tem a história mundial nas suas mãos. Ele sabe de onde é que nós viemos, onde é que nós estamos e para onde é que nós vamos. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Estando tu ao rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Ou seja, a profecia seria dada para o tempo que viria depois de 600 anos antes de Cristo, no momento em que Deus revelou este sonho a Nabucodonosor para chamar a sua atenção e depois levou um adorador do verdadeiro Deus, Daniel, um israelita, monoteísta e adorador do Deus verdadeiro, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, para revelar este sonho a Nabucodonosor, um rei pagão. Tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, ou poderíamos traduzir também o hebraico desta palavra por lançada, uma pedra foi lançada ou cortada, sem auxílio de mão, ou seja, sem auxílio da humanidade. Sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Vou resumir. Reparem, o rei sonhou com uma estátua cuja cabeça era de ouro. O peito e os braços eram de prata. O ventre era de bronze ou de cobre. As pernas eram de ferro e os pés de barro e de ferro. Mas uma pedra,
lançada sem auxílio de mãos, bateu nos pés da estátua e tudo foi consumido, esmiuçado. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, como erva, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Esta é a profecia, este é o sonho que Deus deu a Nabucodonosor, e Daniel disse também a sua interpretação diremos na presença do rei. Há muitas pessoas que dizem, pois, há só uma Bíblia, mas há muitas interpretações. Já ouviram isso? Pois eu vos digo, há só uma Bíblia. E a Bíblia tem a sua própria interpretação. A Bíblia explica-se a si mesma. Não precisamos de muitas interpretações. A Bíblia revela os seus próprios segredos, os seus próprios mistérios. Reparem como a Bíblia, neste capítulo, decifra este sonho e a profecia que nos diz que Jesus está quase a voltar. Daniel disse ao rei, tu, ó rei, és rei de reis. Podem ler o resto do texto em vossa casa, do verso 37 e o 38 completos. Mas Daniel interpretou a profecia e disse, tu és a cabeça de ouro, rei. Tu és simbolizado nesta profecia e o teu reino. O rei, naquela altura, era o chefe e o símbolo de todo o seu reino. Tu és a cabeça de ouro. Babilónia. Deus deu uma profecia para Nabucodonosor acerca daquilo que seria depois disto, ou seja, desde 2600 a.C. até ao final dos tempos. E o primeiro ponto da profecia era a própria Babilónia, a cabeça de ouro. Porquê? A Bíblia chama a Babilónia uma cidade dourada, um copo de ouro na mão do Senhor. Babilónia era uma cidade cheia de ouro. Heródoto, historiador grego, vindo da Babilónia 80 anos depois, pôde ver mais ouro do que ele nunca tinha visto na sua vida. E ele escreveu, no templo de Babilónia há um segundo santuário, mais abaixo, no qual uma grande figura sentada de Bel, toda de ouro, era um deus babilónico, um deus pagão babilónico, toda de ouro, num trono de ouro, suportada por uma base de quê? De ouro. Reparem, com uma mesa dourada ao lado. Foi medido pelos caldeus que, para fazer tudo isto, caldeus é outra palavra para babilónicos, sobretudo para pessoas com um destaque, com uma posição de destaque em Babilónia. Foi medido pelos caldeus que, para fazer tudo isto, mais de 22 toneladas de ouro foram usadas. Heródoto viu ouro nos templos, viu ouro nos ídolos, viu ouro nos altares da rua, viu ouro nas paredes. Virem algumas na internet vocês podem ver, procurem Babilónia, Antiga Babilónia. Vocês vão ver as paredes, as gravuras que eles tinham nas paredes eram douradas, muitas eram feitas com ouro. Babilónia era uma cidade de ouro. Então Deus estava a dizer nesta profecia, atenção, eu vou usar os metais para explicar o que é que vai acontecer na história. E nós sabemos que houve a idade do bronze, que houve a idade do ferro, que houve a idade da prata. Reparem. Depois de ti, disse Daniel ao rei Nabucodonosor, se levantará outro reino inferior ao teu. Quem é que conquistou Babilónia? Um reino composto por duas potências, a Média e a Pérsia. Os Medo-Persas conquistaram Babilónia. Desviaram o leito do rio Eufrates, que passava mesmo por baixo da cidade. A cidade estava construída do lado direito e do lado esquerdo do rio Eufrates. Eles desviaram o leito, entraram pelo leito do rio, desviaram a água do rio, entraram pelo leito do rio Eufrates e conquistaram Babilónia, os Medo-Persas. Agora, os Medo-Persas, muito interessante, o Império Medo-Persa estabeleceu um sistema de impostos, disse Gerhard Pfandel, um sistema de impostos em que cada sátrapa era o governador das províncias que tinham sido conquistadas, cada sátrapa deveria pagar as taxas em talentos de quê? Isto é histórico. Podem estudar vocês, vão chegar à mesma conclusão. A Medo-Pérsia tinha um sistema de impostos. Conquistaram cerca de 20 outros reinos, colocaram sátrapas, governadores nesses reinos, todos deviam pagar em prata. O único que não pagava era o reino da Índia, que na altura, hoje é pobre, na altura era muito rico, pagava em ouro, mas o ouro
para os Medo-Pérsias não tinha o mesmo valor e o seu valor tinha de ser calculado no valor da prata. Por isso, a Medo-Pérsia, que veio a seguir a Babilónia, Deus profetizou que iria ser um reino inferior e que iria usar a prata. Inferior porquê? Até a nível geográfico foi maior, mas a nível de civilização, a nível de cultura, eles adotaram a cultura dos babilónicos, porque a cultura dos babilónicos era extremamente desenvolvida para aquela época. E um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Quem é que conquistou a Medo-Pérsia? Qual foi o império que veio a seguir? Alguém sabe? Algum historiador aqui sabe quem foi o império, quem foi o grande imperador Alexandre o Grande, não é? O Império Grego Tardio, ou chamado de Império Helenístico, ou Macedónico. Então, Alexandre o Grande alcançou tudo o que havia para alcançar, conquistou tudo o que havia para conquistar em 10 anos e depois morreu. De qualquer maneira, os exércitos de Alexandre avançaram até aos confins da Índia e da Pérsia, passando pela Fenícia, pela Palestina e pelo Egito, cumprindo esta profecia dada 300 anos antes. Alexandre, 33 anos de idade, uma idade tão bonita, por acaso tem 33 anos de idade. Mas eu não bebo vinho, dizem que ele bebia muito vinho, bebeu tanto, morreu. Bom, de qualquer maneira, graças a Deus que eu não bebo, não é? Bom, de qualquer maneira, Alexandre o Grande tinha soldados que usavam armaduras de bronze, capacetes, escudos, machados de combate, tudo era de bronze. E Deus sabia o que é que ia acontecer, e por isso na estátua, o sonho da estátua que deu a Nabucodonosor, profetizou exatamente isto. O quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Quem é que conquistou o Império Grego? Isto é fácil. Também estiveram aqui em Portugal. Grande Império Romano, não é? E Roma não só usava capacetes de ferro, não só usava escudos, agora não de bronze, mas de ferro, espadas de ferro, todo o material bélico era de ferro, mas tinha uma administração de ferro. Júlio César dizia, Beni, vidi, vici, vim, vi, venci. Roma, aos povos que não se submetiam, aos povos que se submetiam, eles colocavam-nos a impostos e assim aumentavam e enriqueciam o império. Aos povos que não se submetiam, faziam-nos deitar todos no chão e o Império Romano marchava por cima deles para os esmigalhar, como o ferro esmigalha. Roma esmigalhava. E então continuamos e diz, e quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro e de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido a seguir a Roma. Qual foi o império? Roma não deu lugar a nenhum império mundial. Roma dividiu-se em 10 reinos. Já vamos ver. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Disse Daniel. Está escrito em Daniel, disse Daniel, e está escrito no seu livro, capítulo 2, verso 42. Eu vou lendo, não digo os versos todos, mas vocês podem ver, estão projetados e podem ler na vossa Bíblia. Se há algo que eu vou agradecer a Deus, é se vocês forem para casa e começarem a ler a Bíblia como nunca antes. Reparem, quanto ao que visto do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. O Império Romano não deu lugar a outro império mundial. Deu lugar a 10 reinos. 10 reinos que foram os primórdios da Europa moderna. E durante anos, muitos tentaram unir estes reinos. Os reinos eram os reinos dos suevos, eu digo logo suevos em primeiro lugar, porque como vocês estão a ver, são os nossos ascendentes, não é? Ou mais ou menos isso. Nós hoje estamos exatamente onde os suevos se estabeleceram. Também os ostrogodos, os vândalos, os érulos, os burgúndios, Suíça, os francos, franceses, os anglo-saxões, não é? Os ingleses, os alamanos, os alemães, lombardos, italianos. Portanto, Roma dividiu-se em 10 reinos, assim como é muito interessante, há escritores que dizem isto, os dedos dos pés são 10 e aqueles pés da estátua, metade em ferro, metade em barro, não se unem,
seriam 10 reinos, sempre divididos. Muita gente tentou unir, nunca ninguém conseguiu. Alguém está a tentar unir hoje em dia, não é? Bom, Carlos Magno tentou, leiam a história. Carlos Magno tentou unir a Europa, fazer um império mundial na Europa e não só. Carlos V, Luís XIV, Napoleão, Kaiser, Guilherme II, Adolf Hitler. Todos tentaram fazer um império mundial, mas ninguém conseguiu. E hoje em dia, a comunidade europeia, não é? Está a tentar também. Aliás, temos todos uma moeda única. E aliás, qualquer funcionário público em Portugal que faz exatamente o mesmo trabalho que um alemão faz na Alemanha, recebe exatamente o mesmo, não é? É, não é? É uma grande união, não é? União económica, não é? Bom, sabem que mais? Se eu tivesse a dizer estas coisas aqui há 10 anos atrás, se calhar vocês não tinham tanta convicção. Mas hoje em dia basta ligarem a televisão, ouvirem o telejornal e podem perceber que o euro não está em grandes voos, não é? Por uma parte, o reino será forte e por outra parte, será frágil. Será que há nações na Europa hoje em dia que são mais fortes e outras mais frágeis? Será que sim? Ah? Nós devemos ser mais forte, não é? Bom, pelo menos de coração. Estou a brincar. Bom, de qualquer maneira, estou a brincar. Há pessoas a ver isto noutros países, desculpem lá, foi um desabafo. Bom, ok. De qualquer maneira, para resumir, Babilónia de 606 a.C. a 539 a.C. Medo-Pérsia de 539 a.C. a 331 a.C. Grécia de 331 a.C. a 168 a.C. Roma, 168 a.C. a 476 depois de Cristo. E a Europa moderna, muito interessante, muito engraçado. A Europa moderna de 476 depois de Cristo, quando o Império Romano se dividiu em 10 reinos, os primórdios da Europa moderna, até agora. E é engraçado que a profecia terminava aqui. Acabava no tempo de um reino dividido por uma parte frágil, por outra parte forte, diz misturar-se-ão com a semente humana. Antes da Primeira Guerra Mundial, toda a nobreza da Europa era tudo primos e primas. Tentaram os reis fomentar os seus impérios e fazer impérios através dos casamentos dos seus filhos e filhas. Ninguém conseguiu. Depois ninguém conseguiu. Hoje ninguém está a conseguir. Bom, eu espero que nenhum político da comunidade europeia esteja a ver, mas se está a ver, peço desculpa. É o que a Bíblia diz e eu acredito. Repara, a Europa moderna, neste tempo de um reino dividido, de uma Europa dividida para uma parte forte e por uma parte frágil, e não só a Europa, mas toda a parte do Médio Oriente, onde a profecia foi dada, também está completamente dividido. Nesse tempo, a Bíblia diz que uma pedra seria lançada. E Daniel interpretou a profecia, disse, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino, leiam em vossa casa, Daniel capítulo 2, verso 44, este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. A Bíblia interpreta-se a si própria. O Novo Testamento diz que na Bíblia a pedra é um símbolo de Deus, diz o livro de Deuteronômio no Antigo Testamento, e Cristo, o Filho de Deus. A pedra era Cristo. Será que uma profecia dada 2600 anos antes do nosso tempo, que profetizou corretamente toda a sucessão dos impérios mundiais neste lugar, na Europa onde nós vivemos e aqui perto, será que essa profecia estava a apontar para um fim do mundo cataclísmico, universal, para um reino, o reino de Deus, que Jesus vai instaurar na sua segunda vinda? Eu acredito que sim. E para isso, hoje vamos ainda ver uma segunda profecia que está em Mateus, Evangelho de Mateus, do Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 24. A pedra era Cristo. Cristo, na sua primeira vinda, viveu uma vida humilde, simples, pobre, mas pura e santa e perfeita para a poder oferecer por nós na cruz do Calvário. E na semana da paixão, pouquíssimo
pouquíssimos dias antes de entregar a sua vida por nós na cruz, pouquíssimo tempo antes de morrer por vocês e por mim, verter o seu sangue por toda a humanidade, Jesus fez uma visita ao templo. Foi a segunda visita, purificou o templo. Diz-nos a Bíblia que ele expulsou os vendilhões, as pessoas que estavam a fazer negócio naquele templo, em Jerusalém. Babilónia, passamos para Jerusalém. Há um significado espiritual aqui, vamos falar disso no final. Babilónia, passamos para Jerusalém. Jerusalém, no templo de Jerusalém, Jesus está em Jerusalém, fala e ensina no templo pela última vez. Sai do templo com o coração oprimido, triste, porque embora muitas pessoas tenham aceitado os seus ensinos e o tenham aceitado a Ele como Salvador, os líderes judeus rejeitaram-no. E com tristeza ele sai. Ele sabia o que é que ia acontecer àquele templo. Com tristeza ele sai. E os discípulos, ao saírem do templo, leiam Mateus 24, dizem assim: Jesus, Senhor, Mestre, olha, que templo maravilhoso, que coisa tão linda, olha para estas pedras, olha para este mármore. Havia um mármore maravilhoso, refletia a luz do sol, era uma coisa excelente. Olha para isto tão brilhante, tão bonito, tão grande. Herodes, o Grande, tinha magnificado aquele templo de uma forma excelente. Saiu um artigo na National Geographic há pouco tempo sobre isso. E, na realidade, os discípulos estavam impressionados. Mas Jesus não estava nada impressionado. E disse, Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos ficaram impressionados e assustados. Eles pensaram: um evento tão cataclísmico que destrua o nosso templo, uma estrutura tão magnificente e o próprio centro da adoração israelita, nós acreditamos que adoramos o verdadeiro Deus, um evento que destrua o nosso templo, certamente é o fim do mundo. E então perguntaram a Jesus: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eles pensavam que a destruição do templo ia ser exatamente quando Jesus voltasse e quando o mundo acabasse. Reparem bem, tomem bem atenção no que eu vou dizer. O templo de Jerusalém foi destruído, sim ou não? Anos 70 depois de Cristo, sob as ordens de Tito, o general Tito romano, foi destruído. Foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Mas será que todas as pedras do templo já estão desmontadas? Não. Há um muro. Lembram-se do muro das Lamentações? Ainda há lá pedra sobre pedra daquele templo. Quer dizer que a profecia que Cristo foi dar a seguir era uma profecia acerca de todo o tempo que estava implícito desde a sua primeira vinda até à sua segunda vinda. Desde o ano 70, 40 anos depois da sua morte, quando os exércitos romanos destruíram, arrasaram completamente o templo, mas ainda deixaram um muro. Mas na segunda vinda de Cristo, todas as pedras serão derrubadas. Então Jesus falou acerca da destruição de Jerusalém. Essas coisas, era o que os discípulos estavam a perguntar. Essas coisas da destruição do templo. Jesus falou acerca da destruição de Jerusalém e falou acerca da destruição da terra inteira na sua segunda vinda. Misturou as duas profecias e a destruição e os eventos que levavam à destruição de Jerusalém era uma miniatura dos eventos que levam ao momento da sua segunda vinda. Agora toma bem atenção, vou-te mostrar alguma coisa. Vou-te mostrar, tu que estás aí em casa a assistir e tu que estás aqui esta noite, vou-te mostrar algumas coisas que só quem não quiser aceitar é que não aceita. E se calhar tem razões no coração escondidas que nem sequer sabe porque é que não está a aceitar. Repara o que Jesus disse. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Viriam enganos. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus prometeu aos seus discípulos voltar. E no primeiro século, antes e depois da primeira vinda de Jesus, antes e depois da sua vida e da sua morte, houve muitos que diziam: eu sou o Messias, sigam-me, sou eu o Messias prometido dos judeus. E será que hoje não há pessoas a dizer que são o Cristo? Se não sabiam, vou-vos ler o nome de alguns, não vou ler o nome de todos, senão a minha tradutora gestual, que está lá atrás, olá Vera, estou a olhar para ali, mas ela está atrás de mim, isto é tão engraçado. Bom, Vera, vou-te poupar o trabalho,
mas vocês leiam se quiserem. Procurem, está disponível na internet. Procurem falsos cristos. Vão à Wikipédia. Há pessoas que têm medo de citar a Wikipédia. Oh, não, a Wikipédia não é uma fonte muito credível. Enganas-te. Sabes que mais? A Wikipédia é uma das fontes mais credíveis, porque é uma das fontes mais criticadas. Toda a gente pode ver o que está lá e comentar e criticar se quiser. Portanto, é uma excelente fonte. Vai lá, procura falsos cristos. John Nichols Tom. Já vai condar. Klaus Kinski. A Vera já deve estar a rogar uma praga lá atrás. Maria Devi Christos. Dor William. Jim Jones. Este é muito conhecido. Levou imensas pessoas ao suicídio em massa nos Estados Unidos da América do Norte. Bhagwan Sri Rajneesh. Bom, ok, mas vejam como começam a ser mais frequentes à medida que o tempo vai passando, e há alguns atualmente ainda vivos e que o fazem e que dizem: eu sou o Cristo, sigam-me. Henrique Cristo, do Brasil, é um homem bem conhecido. Luke Juré, Maitreya, há muita gente a profetizar a vinda e o aparecimento de Maitreya, Sung Mung Gyum, blá blá. Ok, pronto, vocês já perceberam a ideia, não é? Há muitos que dizem: eu sou o Cristo. E Jesus disse para aqueles que mais facilmente são impressionados por esses gurus: cuidado, cuidado, vão tentar enganar-vos, cuidado. E eu acredito que vão vir muitos mais. De qualquer maneira, Jesus disse: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Jesus falou de guerras, e já repararam que as duas guerras mais destrutivas e mais avassaladoras que existiram na história humana aconteceram nos últimos 100 anos. Já repararam? Primeira Guerra Mundial, 15 milhões de mortes. Isto é o que se julga, porque poderiam ter sido muitas mais. Segunda Guerra Mundial, entre 50 a 75 milhões de pessoas que perderam a sua vida. Nós não temos a noção, a nossa cabeça não dá para perceber o que é 1 milhão sequer. 1 milhão de pessoas a morrer. Mas aqui estamos a falar de 75 milhões de pessoas que perderam a sua vida nos últimos 100 anos. Estas duas guerras mundiais destruíram, ceifaram mais vidas do que todas as guerras antes. Reparem, o Apocalipse tem uma profecia que diz que Jesus, ou que Deus vai destruir a Terra, ou que vai terminar a história mundial como nós a conhecemos no momento em que o ser humano tem a capacidade de destruir a Terra. Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo, reparem esta última frase, e o tempo de destruires os que destroem a Terra. Com a ameaça nuclear, o ser humano tem hoje a possibilidade de destruir o próprio planeta que Deus lhe ofereceu para nós vivermos. Jesus continua e diz: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, diz Mateus 24, verso 7. Jesus falou acerca de fomes. E alguém pode pensar: isso era a história do passado, hoje em dia já não há fome no nosso mundo. Enganas-te, meu amigo, em 2009, já lá vão alguns anos e o número estava a crescer. Durante o século XX, morreram aproximadamente 70... 2009 é a notícia que vem a seguir, estou só a criar curiosidade. Durante o século XX morreram aproximadamente 70 milhões de pessoas de fomes ao redor do mundo, dos quais aproximadamente 30 milhões morreram durante a fome de 1958 a 1961 na China. E a notícia acerca da qual eu vos estava a falar, em 2009, uma notícia que passou nos telejornais, vocês devem ter ouvido falar, a Agência da ONU para a Agricultura e a Alimentação informou na sexta-feira, 19 de junho de 2009, coloquei eu ali entre parênteses retos, mas era exatamente este dia 19 de junho de 2009, que foi ultrapassado o limiar dos 1.000 milhões de pessoas subalimentadas no mundo. 1.000 milhões de pessoas. Foi ultrapassado o limiar. Estava a crescer em 2009, está a crescer hoje em dia. Sentimos bem aqui, não é? Confortáveis no nosso cantinho em Portugal, dizemos que estamos com uma crise muito má. Pois eu vos digo que nós ainda não sabemos o que é a crise. Mas há crianças a morrer à fome que sabem. O que significa que 1 em cada 6 pessoas é afetada pela fome. 1 em cada 6 pessoas no mundo é afetada pela fome.
Jesus disse que haverá fomes. Jesus disse que haveria pestes. A pandemia influenza de 1918 a 1919. Estão a reconhecer alguma coisa em relação às guerras? Isto aconteceu nos últimos 100 anos. 1918 a 1919 matou mais pessoas do que a Grande Guerra, conhecida hoje como a Primeira Guerra Mundial. Algo entre 20 e 40 milhões de pessoas. Tem sido referida como a epidemia mais devastadora na história mundial conhecida. Mais pessoas morreram pelo influenza num único ano que em 4 anos da peste negra, a peste bubónica de 1347 a 1351. Conhecida como a Spanish Flu ou a gripe, o influenza de 1918 a 1919 foi um desastre global. E Jesus falou de terremotos. E há muita gente que diz, sempre houve terremotos, sempre houve guerras, sempre houve pestes, mas hoje temos mais notícias, há mais comunicação, hoje em dia estamos numa aldeia global e por isso sabemos as coisas. Houve pelo menos um cientista honesto que eu encontrei e que tem a coragem de dizer os resultados que ele diz e, a meu conhecimento, não é um cristão, mas publicou um artigo científico extraordinário que vocês podem encontrar, foi publicado em 2008, e ele diz, o aumento observado de 5 vezes mais na energia anual dos terremotos no período de 1980 a 2007 e a tendência de rápido aumento são alarmantes. Os resultados apresentados neste artigo, atenção, na próxima imagem vou-vos mostrar o artigo, anotem se quiserem, Tom G. Chalco, os resultados apresentados neste artigo indicam que o principal perigo para a humanidade na Terra poderá vir não de uma alteração climática lenta, mas da atividade sísmica, tectónica, que aumenta. Qual é esta palavra? Está a diminuir? Está igual? Não, eu não sou cientista, ele é. Ele diz que aumenta rapidamente. Earthquake Energy Rise on Earth. Journal of Discovery. Procurem, maio de 2008, Tom G. Chalco. Procurem, leiam vocês. Se não leem inglês, peçam a alguém que leia para ler. E saibam que o que Jesus disse está-se a cumprir. E o pior foi que depois de dizer isto tudo, Jesus afirmou, Mateus capítulo 24, verso 18, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Esta era uma expressão usada para as senhoras quando estavam grávidas, as dores do parto. E como é que é? Eu sei que, e já uma enfermeira parteira me disse, e com muita razão, que para cada mulher é diferente. É verdade ou não é? Para cada mulher é diferente. O nascimento de cada filho é diferente. Mas, regra geral, como é que são as dores de parto? As contrações como é que são? Começa logo muito forte e depois vai diminuindo, é assim? Quando corre mal é assim, com a minha mulher correu assim. Foi muito mal, 35 horas de trabalho de parto, foi horrível. Mas normalmente, começa pequenino. Uma coisa a moer. Muito desconfortável. E vai aumentando a intensidade e vai aumentando a frequência. O espaço entre as contrações é o indicador, quando ele está muito diminuído, é o indicador de que o bebê está quase a nascer. Pois bem, eu vos digo que sempre existiram terremotos, sim. Sempre existiram guerras, sim. Mas façam uma pesquisa acerca de quantas guerras estão ativas neste momento. Nós não sentimos, não é? Nós estamos aqui em Portugal. Façam uma pesquisa acerca de quantas guerras estão ativas neste momento no mundo. A frequência e a intensidade. Hoje, os engenhos explosivos matam mais gente, não se com só carregar do dedo, com uma só ordem, do que milhares de soldados matavam antigamente. A frequência e a intensidade vão aumentando. Reparem o que Jesus disse. Um dos piores sinais, o penúltimo que nós vamos ver hoje. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Disse Jesus, e está escrito em Mateus 24, verso 12. Vocês ouviram na sexta-feira à noite. Em 2011, por cada 100 casamentos em Portugal, houve 74 divórcios. E eu prometi que ia mostrar algo mais arrepiante. Com licença, é uma notícia
num jornal de 2004. 2004. Já foi há alguns anos. Por isso, tomem bem atenção. Na Europa, neste momento, 2004, julho de 2004, as estatísticas de violência masculina contra as parceiras são terríveis. Para as mulheres europeias com idades entre 16 e 44 anos, a violência doméstica é a causa primária de ferimentos e de morte, mais letal do que os acidentes de viação e o cancro. Quer dizer que as mulheres sofrem mais, morrem mais e são mais feridas pelos maridos que as espancam e que as assassinam do que morrem em acidentes de viação. Continua. Em Portugal, não é só no resto da Europa, em Portugal 52%, é este o número, 52% das mulheres dizem ter sido tratadas de forma violenta pelos seus maridos ou parceiros. Há homens que pensam que são muito homens quando batem nas suas mulheres. Não percebem que a força verdadeira mede-se quando nós a controlamos e não quando nós não a sabemos controlar. Na Alemanha, quase 300 mulheres por ano, ou 3 mulheres em cada 4 dias, são mortas por homens com quem costumavam viver. Na Inglaterra, uma mulher morre em circunstâncias semelhantes em cada 3 dias. Na Espanha, acontece uma em cada 4 dias. Na França, 6 mulheres por mês morrem desta forma. 33% delas são esfaqueadas, 33% alvejadas, 20% estranguladas e 10% espancadas por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos esfriará. A Bíblia profetiza, o apóstolo Paulo disse a Timóteo, nos últimos dias vão vir tempos difíceis. Os homens vão ser desobedientes aos pais e às mães. Vão ser desregrados, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Vão ser pessoas que se odeiam em vez de se amar. Cada vez será mais assim. Será que não é esse o mundo em que nós estamos a viver? E será que não é esse o mundo ao qual Deus vai ter de colocar um fim, como pôs a Sodoma e a Gomorra no passado, como pôs ao Império Grego e ao Império Romano, que tinham uma moralidade completamente pervertida, e Deus disse, já chega, basta. Quando a sexualidade pervertida e a violência se começam a generalizar, hoje em dia vão ao cinema ver um bom filme, ou um considerado bom filme, que não tenha sexualidade pervertida, ou seja, sexualidade contrária àquilo que a Bíblia diz, que a sexualidade é um dom maravilhoso dado por Deus ao homem para ser vivido no casamento. Vão ao cinema e vejam um filme que não tenha uma sexualidade pervertida e que não tenha violência. E depois chamem-me porque eu quero ver esse filme, porque já há muito poucos. Meus queridos amigos, já há muito poucos, nem que seja nas piadas. Está lá. E em todas as sociedades mundiais em que isto aconteceu, Deus pôs um fim e está-se a generalizar e Deus vai pôr um fim a esta terra. E o último sinal, nós vimos ontem, este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, verso 14. Jesus profetizou, o Evangelho, a mensagem de Cristo Jesus vai percorrer a terra inteira, e então virá o fim. Não quer dizer que todos se vão converter, mas quer dizer que todos vão ter a oportunidade de ouvir no mundo inteiro a mensagem de Jesus. Todos vão ter a oportunidade de saber que há um Deus no céu que nos ama e que nos quer salvar. Todos vão ter a oportunidade de se arrepender se quiserem, serem salvos e prepararem-se para a vinda de Jesus. E vocês estão a ter essa oportunidade. Nós estamos a fazer um pequeno esforço de palestras cristãs para, num local, está localizado aqui, mas através da internet, pessoas na Mongólia, pessoas no Dubai, pessoas em Londres, pessoas no Brasil, pessoas nos Estados Unidos da América, estão a assistir. Porque hoje o Evangelho pode correr as portas da comunicação, as portas da tecnologia. Hoje estão criadas as condições para que a mensagem de Jesus percorra a terra inteira. E hoje estamos a viver os últimos dias da história desta terra. Amém? Eu acredito que sim, que Jesus está quase a voltar. Podem dizer, mas ele prometeu voltar há 2000 anos atrás. O apóstolo Pedro escreveu, ele não está a adiar a promessa do seu regresso. Ainda que alguns a tenham
por tardia, ainda que para alguns assim pareça, diz esta versão do livro, mas é paciente convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Este todos quer dizer a ti que estás aí em casa a assistir, quer dizer a ti que vieste aqui esta noite. Deus quer que tu te arrependas. Deus está à espera de ti. Deus quer que tu te prepares. Sabes que para ti e para mim, Jesus pode voltar hoje. Ou seja, se nós sairmos desta reunião e formos atropelados por um carro e morrermos esta noite, o nosso próximo momento consciente será na vinda de Jesus. Será que estás preparado para isso? Será que estás preparada para isso? Se Jesus voltasse hoje, esta noite, estarias pronto? Se hoje a tua vida acabasse, meu querido amigo, és um ser humano como eu, a tua vida nesta terra, como tu a conheces, um dia vai ter um fim. Demora o tempo que demorar, vai ter um fim. Estás preparado para esse fim? Estás preparado? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, Deus está à espera que todos, Deus sabe que nem todos vão salvar, a Bíblia profetiza que nem todos, mas Deus quer, Deus deseja que todos, Deus está à espera de ti, à espera que tu te arrependas, à espera que tu te entregues, à espera que tu lhe dês a tua vida. Eu estudei em França e a minha faculdade era exatamente no sopé desta montanha, o Monte Salève. E eu subia esta montanha, naquela altura estava mais em forma, não é? E subia esta montanha muitas vezes, 1600 metros mais ou menos, ou 1300, já não lembro. Bom, de qualquer maneira, subi esta montanha muitas vezes e um dia, uma madrugada, subi antes do nascer do sol e coloquei-me aqui na relva, aqui em um espaço qualquer, aquilo depois aumenta assim, lá em cima do monte. Coloquei-me na relva, ajoelhada, a falar com Deus, a agradecer-lhe por me dar a oportunidade de estudar teologia, por me dar a oportunidade de o conhecer, por ter mudado a minha vida. Eu era um jovem perdido no mundo, sem saber o que é que havia de fazer da minha vida. E graças a Deus, Deus tinha um plano para a minha vida. Eu estava ali a estudar, a preparar-me para vir falar acerca do amor de Jesus a toda a gente. E naquele dia aconteceu algo tão especial. Estava ajoelhado na relva a orar. Orei durante cerca de uma hora, falei com Deus, abri o meu coração, contei-lhe tudo. Sabem que há coisas que até os estudantes de teologia, até os pastores fazem que não deviam de fazer? Vocês pensam que eu sou um anjo? Estão enganados, sou um pecador como vocês. E dizia a Deus aquilo que eu estava bem e agradecia a Deus por as coisas que estavam bem e pedia-lhe perdão pelos meus pecados, entregava o meu coração nas mãos de Jesus e pedia que me desse força para aquele dia. O sol estava quase a nascer, quando eu terminei de orar. Eu levantei-me, pus-me em pé, o sol estava quase a nascer. Deste monte, no cimo deste monte, nós podemos ter uma visão para Chamonix, onde há o Mont Blanc, o chamado Monte Branco. Branco porque está sempre branco, há lá pelo menos um piquinho que está sempre branco. Chama-lhe a neve eterna porque está lá sempre branco. E por trás do Mont Blanc estava mesmo a nascer o sol. Eu via aquele, sabem como é que é? O céu fica assim meio alaranjado, não é? Estava mesmo a nascer o sol. E eu lembrei-me de uma profecia que está no último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 4, diz: para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação sob as suas asas. É uma profecia acerca da vinda de Jesus Cristo, que iluminará este mundo com uma vida, com uma luz, com uma esperança, com uma paz e um amor que nós nunca conhecemos antes. Ele está à tua espera. Eu lembrei-me da vinda de Jesus e nesse momento houve uma angústia no meu coração e perguntei: meu Deus, será que eu vou estar pronto? Será que se Jesus voltar enquanto eu estou vivo, ou se eu tiver de morrer antes, será que eu vou estar pronto para no dia da vinda de Jesus poder subir com Ele nas nuvens do céu, como está profetizado na Bíblia? E nesse momento, acreditem ou não, eu vou dizer aquilo que aconteceu. Se acreditarem, acreditam. Se não acreditarem, não acreditam. 2 aviões, não é nada sobrenatural, acontece muitas vezes, mas aconteceu naquele momento. 2 aviões a fazer aquele tracinho, aqueles tracinhos brancos de fumo, sei lá o que é que eles deitam lá pelas caudas. 2 aviões fizeram uma cruz perfeita, com ângulos de 90 graus à minha direita. Eu lembro-me, a cor era alaranjada, porque quando eles estavam, o sol já estava a bater. Fizeram uma cruz e eu percebi a mensagem. Daniel, queres estar pronto para a vinda do meu filho Jesus? Olha para a sua primeira vinda. Olha para a sua cruz.
Olha para Ele a morrer pelos teus pecados na cruz do Calvário. Aceita-o como o teu Salvador. Aceita que tu, sendo mau e tendo feito coisas tão más, eu aceito-te através de Jesus. Se tu confessas os teus pecados, se tu entregas o teu coração a mim, eu aceito-te através daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu perdoo-te, eu recebo-te. Olha para a cruz, olha para a primeira vinda e estarás pronto para a segunda vinda. Deus quer salvar-nos, tirar-nos desta Babilónia e levar-nos para a Jerusalém Celestial. Ele está à tua espera. E enquanto vamos ouvir o Ademes a cantar, eu peço-te apenas que fales com Deus e que lhe digas: eu quero ir contigo, Jesus, no dia em que tu voltares, eu quero estar pronto. Se há algo na minha vida que não está bem, tira do meu coração, porque eu quero estar pronto e quero subir contigo nas nuvens do céu. Esperança, eu vejo a vida perdendo seu valor. O mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. Esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. Se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. Está sorrindo para
orar, Jesus, não há nada que Jesus queira mais do que ver-te naquele dia e que tu estejas pronto para te encontrares com Ele. Ver o rosto daquele que foi ferido por nós na cruz do Calvário. Na noite em que Jesus foi traído, Ele disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Leiam comigo, por favor. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus não considerou o céu um lugar feliz sem que tu estivesses lá. Ele está à tua espera. Gostarias hoje de dizer a Jesus, mesmo tu que estás aí em casa, de colocar em pé à frente do teu computador, ou mesmo de joelhos, eu vou convidar-vos hoje. Se desejam dizer: Senhor Jesus, eu quero estar pronto, ou eu quero estar pronta para quando tu voltares. Eu quero estar pronto. Eu quero preparar-me. Então, por favor, ajoelhem-se comigo esta noite. E vamos dizer isso juntos a Deus. Eu vou orar por todos os que quiserem estar prontos para ver Jesus voltar. Se alguém, por motivos de saúde, não se pode ajoelhar, coloque-se de pé e ore comigo. Querido Pai, que estás no céu, muito obrigado por nos teres deixado profecias tão fortes e tão claras. Profecias que revelam na Bíblia que Jesus está quase a voltar. Eu quero estar pronto para encontrar o meu Senhor e Rei. Quero estar pronto para encontrar Jesus Cristo nas nuvens do céu. E eu peço que abençoes, que ajudes, que fortaleças, que dês ânimo e paz e coragem a cada alma que se ajoelhou aqui neste auditório e lá em casa, ou cada alma que se levantou e que está neste momento a entregar-te o seu coração. Que através da primeira vinda de Jesus, através da sua cruz, através do seu sangue vertido pelos nossos pecados, nos possas perdoar, nos possas aceitar e dar a certeza de que em breve vamos ver Jesus e que tu nos irás preparar para esse dia tão feliz, a esperança das esperanças, o momento de vermos o nosso Salvador. Te agradecemos em seu nome, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a todos por terem estado presentes este fim de semana, neste ciclo de palestras. No próximo fim de semana, na sexta-feira, vamos ter uma outra palestra, e sábado e domingo também, às 20h30. E sexta-feira o tema é: as desilusões podem ser boas. Deus tem sempre algo melhor para ti. Se estás a sofrer, Deus tem algo melhor para ti. Que Deus te acompanhe e te dê uma excelente semana. Até sexta-feira, se Deus quiser.